Olá, queridos! Pastor Carlinhos, novamente aqui com você para mais uma meditação das Sagradas Escrituras. E quão bom é estar com você, poder compartilhar a palavra de Deus com você. Você está bem? Sua família está bem? Sua casa está bem? Como é que você está? Então, eu quero, a partir desse momento, convidar você para nós meditar na palavra de Deus. E hoje o que nós iremos conversar, a nossa meditação de hoje é muito séria. E eu quero chamar a atenção de todos os pais, todas as mães. Não destrua os seus filhos, edifique-os. Não destrua os seus filhos, edifique-os. Será que nós estamos construindo os nossos filhos ou será que nós estamos destruindo os nossos filhos? É sobre este assunto que eu quero conversar com você. Mas antes, eu quero convidar você, estimular você a colocar aí nos comentários, a colocar aí o seu pedido de oração nos comentários. Eu quero orar pela sua família, eu quero apresentar a sua família nas nossas orações. Então você vai colocar aí o sobrenome da tua família. Por exemplo, a minha família é conhecida como família Costa Oliveira. Aí eu vou botar família Costa Oliveira pede oração. E você coloca aí, tá bom, nos comentários o pedido de oração pela tua família, que nós vamos estar orando em o nome de Jesus, tá bom? E não esquece, querido, não esquece de compartilhar este vídeo, de deixar o seu like aí. Você já fez isso? Deixa o seu like, faz o seu comentário aí, compartilha. E se você não é inscrito deste canal, então não perca tempo. Se inscreve agora, recebe todas as notificações, né, durante a semana, quando subir vídeo novo no nosso canal. Não perde, né? Venha ser abençoado, venha ser edificado com palavras, com reflexões, com orientações à luz da palavra de Deus, tá bom? Então vai lá, se inscreve. Se aí na sua tela tiver um nomezinho em vermelho chamado inscrever, esse nome estiver em vermelho, então você ainda não é inscrito. Então vai lá, inscreve e quando ele tiver cinza, né, na cor cinza, aí você já é um inscrito, tá bom? Não perde tempo, compartilha, nos ajuda. Eu preciso de você para nós levarmos mais da palavra de Deus, tá bom? Em nome de Jesus. Então, venha meditar comigo e receba mais uma palavra de Deus. Amados do Senhor Jesus, a palavra do Senhor no livro de Deuteronômio, no capítulo 6, que é o capítulo que eu quero usar como base para a nossa meditação nesse dia, nesse vídeo, sobre se estamos nós destruindo os nossos filhos ou se nós estamos construindo e edificando os nossos filhos. Talvez você diga, pastor, como é que eu posso destruir os meus filhos? Como que eu, sendo pai e mãe, eu vou estar destruindo os meus filhos? Eu quero lhe mostrar pelo menos 3 maneiras, 3 atitudes nossas, pelas quais nos fazem e nos levam a destruir os nossos filhos. Então preste muita bem atenção. A primeira maneira delas é no livro de Deuteronômio, no capítulo 6, versículo de número 3, parte A, diz assim a palavra do Senhor. Deuteronômio, capítulo 6, versículo 3. Ouve, pois, ó Israel, atenta em cumprires, para que bem te suceda, e muito te multipliques na terra que emana leite e mel, como te disse o Senhor teu Deus, o Deus de teus pais. Quando nós não cumprimos a palavra de Deus, nós passamos a destruir a vida dos nossos filhos. E isso é sério, gente. Quando nós não cumprimos com a palavra de Deus, nós passamos a destruir a vida dos nossos filhos. Por quê? Porque sempre nós vamos quebrar princípios. Sempre nós vamos quebrar princípios.
alguns exemplos práticos que acontecem dentro das famílias. Muitos pais, eles não aceitam que os seus filhos, após casarem, eles venham morar em outro lugar. Eles venham fazer e formar a sua vida em outro lugar. Querido, a palavra de Deus é clara. A palavra de Deus diz que o homem, ele vai se casar, vai se unir à sua esposa e vão ser uma única carne. Ele vai deixar pai e mãe. Isso é um mandamento de Deus, não é uma lei de igreja, não é um mandamento da igreja, é uma lei de Deus. É um princípio que Deus estabeleceu. E quantos pais, quantos de nós estamos afadigando os nossos filhos, estamos colocando os nossos filhos dentro de gaiolas e prendendo os nossos filhos, não deixando que eles vivam a sua vida. E nós estamos aqui quebrando o mandamento de Deus. E nós estamos aqui destruindo a vida dos nossos filhos, simplesmente para estar cumprindo uma satisfação pessoal. Então eu destruo a vida dos meus filhos quando eu não cumpro a palavra de Deus. E a palavra de Deus é essa: você precisa casar, precisa deixar pai e mãe, tanto geográfico quanto nas finanças, né, nas condições. Você tem que deixar. Os filhos têm que viver a sua vida, eles precisam construir a vida financeira deles. Eles não podem depender de nós. Nós não podemos sustentar os nossos filhos depois que eles assumem uma família. Eles precisam viver, eles precisam construir a sua família. Caso contrário, nós vamos estar destruindo os nossos filhos, porque eles não vão ter liberdade. Eles não vão se sentir livres para construir sua vida, o seu lar e conquistar os seus objetivos. Outra coisa que a palavra do Senhor nos diz, lá no versículo de número 9, olha como diz a palavra de Deus para nós pais. Versículo de número 8 e versículo de número 9. Também, para nós pais, a palavra de Deus está dizendo: também vocês vão atar esta palavra como sinal na mão de vocês e serão entre fronteiras nos vossos olhos. Vocês vão escrever nos umbrais das tuas casas e nas tuas portas. Isso aqui não é para os filhos, é para os pais. A palavra de Deus nos ensina que nós devemos cumprir a palavra de Deus. Nós, pais, devemos viver a palavra de Deus. Nós devemos tê-la na palma das nossas mãos. O que isso significa? Observar, cumprir, ter o cuidado de fazer como nela está escrito. E por qual razão, queridos? Aí vem o segundo motivo. Qual é o segundo motivo? Para não deixar de amar ao Senhor Jesus. Você sabia que quando paramos de cumprir a palavra de Deus, logo que vem e logo a consequência que segue é que nós deixamos de amar a Deus. E essas duas atitudes nos leva a destruir os nossos filhos. Porque se na primeira eu não cumpro a palavra, os meus filhos também não hão de cumprir essa palavra. E na segunda, se eu não amo a Deus, consequentemente os meus filhos não irão amar a Deus. E como nós podemos amar ao Senhor Jesus? Olha o versículo de número 5. Amarás, pois, o Senhor teu Deus. Olha as maneiras: de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. Quando eu, sendo pai, minha esposa sendo mãe, nós deixamos de amar a Deus, nós não vamos estar incentivando os nossos filhos a amar ao Senhor também. Quando eu deixo de cumprir essa palavra é porque eu deixei de amar a Deus. Quando eu me ausento da congregação por motivos fúteis, eu não vou à igreja, não participo de cultos, não gosto da comunhão com os santos, então eu estou declarando que eu não amo a Deus. Porque se eu troco um momento
de fortalecer a minha alma, a minha vida, de extrair, de trazer para a minha vida o que é mais fundamental para me lançar em coisas superficiais dessa vida. Quando eu troco o culto por um futebol, quando eu troco um momento de oração por uma novela, quando eu troco o momento da leitura da palavra por um passeio qualquer, eu estou dizendo que o meu amor a Deus não é em primeiro lugar. Não é o meu alvo, não é o meu foco. E é aqui o grande perigo. Tem muitos filhos que estão trilhando um caminho errado por causa dos seus pais. Então preste muito bem atenção. Se nessas duas qualificações, nessas duas características que eu já falei para você, você está localizado em uma dessas duas, então é momento de você parar como pai, como mãe e ver o que você está fazendo para você não destruir os seus filhos. Eu preciso cumprir a palavra de Deus para que os meus filhos cumpram também a palavra de Deus. Eu preciso amar a Deus para que os meus filhos amem a Deus. Terceira forma que muitas vezes nós usamos para destruir os nossos filhos. Terceira maneira que é muito vital na destruição dos filhos. Preste atenção. A terceira maneira, ela está situada no versículo de número 7. Olha o versículo 7. Tu as inculcarás. Algumas traduções vai dizer você vai intimar, a outras vai dizer você vai ensinar aos teus filhos. E dela você vai falar sentado em tua casa, andando pelo caminho, ao deitar-te e ao levantar-te. Quando você deixa de ensinar os teus filhos, quando eu deixo de ensinar os meus filhos a palavra de Deus, a amar a Deus, a honrar a Deus, a cumprir com os mandamentos de Deus, eu estou destruindo os meus filhos. Se eu tenho sido um pai que não paro em momento nenhum para ler as Escrituras com os meus filhos, se você tem sido uma mãe que não tem reservado um tempo para estudar as Escrituras com os seus filhos, você está destruindo os seus filhos. Eu estou destruindo a minha casa. É preciso eu edificar os meus filhos e não destruí-los. Queridos, isso aqui é muito sério. Se você olhar lá no versículo 20, deixa eu abrir aqui rapidinho novamente. Se eu olhar lá no versículo 20, eu vou só ler esse versículo aqui. No versículo 20, a palavra do Senhor vai dizer, do mesmo texto, capítulo 6 de Deuteronômio, versículo 20. Quando o teu filho no futuro te perguntar, dizendo, que significam os testemunhos, estatutos e os juízos que o Senhor nosso Deus vos ordenou? Então dirás a teus filhos, éramos servos de Faraó no Egito, porém o Senhor de lá nos tirou com poderosa mão. Eles teriam a responsabilidade de ensinar seus filhos sobre os feitos de Deus. Para quê? Para que mais tarde eles não se afastassem de Deus. Para que mais tarde eles não abandonassem ao Senhor. Então, queridos de Deus, não destrua a sua família, não destrua os seus filhos. Você é responsável por eles. Eu, como pai, minha esposa, como mãe, somos responsáveis pela nossa casa. Eu e minha esposa precisamos cumprir a palavra de Deus para não destruir os nossos filhos. Eu e a minha esposa precisamos amar a Deus para não destruir os nossos filhos. Eu e a minha esposa precisamos ensinar os nossos filhos tudo sobre Deus. Precisamos ensiná-los sobre a pessoa de Deus, sobre quem é Deus, para não destruí-los. Porque quando eles estiverem mais velhos, ou nós estivermos já numa idade, e eles já tiverem suas famílias, eles também vão passar isso para as suas futuras gerações. Então leve a sério isso, guarde no seu coração, se torne pais que levam a sério a vida cristã. Ensine sua casa com o seu exemplo, com as palavras, com a sua vivência, cumprindo a palavra de Deus.
tá bom? Então, que Deus abençoe você. Não esquece de deixar no seu comentário aí o pedido de oração pela sua família, tá bom? Nós vamos estar orando pela sua família e nós vamos estar respondendo na medida do possível, tá bem? Se você ainda não é inscrito, você é novo aqui no nosso canal, então se inscreve, ativa todos os sininhos, faz o seu comentário também, deixa aí o pedido de oração pela sua família, tá bom? Compartilha o máximo que você puder e nos ajude a alcançar muitas mais vidas e muitas outras famílias, tá bom? Forte abraço para você, Deus abençoe sua casa, Deus abençoe a sua família, em nome de Jesus.